Good luck, Chris. What up, people? Sejam todos bem-vindos a K-English, um canal onde você aprende inglês de uma forma inteligente e prática. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade àquela série de inglês com série. Vamos continuar, né? Essa é a segunda parte do vídeo do inglês com série. Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards ou vou deixar também aqui no link na descrição, tá bom? Então o padrão vai permanecer. Vou colocar um trecho em inglês sem a legenda e em seguida um trecho em inglês com a legenda. Aí eu vou explicando algumas coisas que vão facilitar a sua compreensão enquanto você assiste séries no seu dia a dia, tá bom? Então espero que vocês gostem e vamos nessa. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. Yeah, since this morning. Well, I mean, it's not a big deal, but if Chris calls, can you let me know? Okay. Thanks, Doc. Why is this table such a mess? Because I'm not going to clean it up. They're not going to clean it up. When I find him, Chris is going to clean it up. When you find him. Chris and Mom got into another fight. And she threw him out of the house. A mãe do Chris, ela começa com um diálogo. Ela fala tão rápido, isso que é incrível. Você não percebe. Você acaba não... Tava conferindo se estava funcionando. Você acaba não prestando muita atenção. Então ela fala, well, I mean, it's not a big deal. Então quando ela usa essa expressão I mean, é uma coisa que o americano usa muito. Que basicamente, I mean é quando você diz eu quero dizer. E é uma forma diferente de falar sim em inglês. Então, sim, desde manhã, bem, eu quero dizer, não é um problemão, ok? It's not a big deal, ok? E depois ela diz, but if Chris calls, can you let me know? Então, se o Chris ligar, você pode me falar, você pode me contar. Esse let me know, ela fala de uma forma que o T some, né? A letra T ali some. Ela não fala let me know, ela fala can you let me know? Let me know. Então, o T morre. Aí, a pronúncia parece que não tem T, mas tem T. Na hora da pronúncia que nós eliminamos o T. E depois ela agradece, ok, thanks, doc. Então, esse doc é a abreviação de doctor. Obrigado, doutor. Aí, o pai deles pergunta, né, que o Julius pergunta para a mãe, né, para a esposa, why is this table such a mess? E presta muito bem atenção porque ele usa a palavra such. Esse such, basicamente, é usado em inglês para você enfatizar uma qualidade ou uma característica de algo ou de alguém. O seu significado é uma, um ou tão. Quando ele pergunta why is this table such a mess, ele está perguntando por que essa mesa está uma bagunça. Aí a mãe do Chris responde, because I'm not gonna clean up. Ela usa o gonna. Para quem não assistiu a parte 1 do vídeo, eu expliquei um pouco como que funciona esse uso do gonna, né? O que é gonna de fato. Então ela fala, I'm not gonna clean up. Eu não vou limpar a mesa. Depois ela fala, they're not gonna clean up. Ela repete de novo o gonna. Por isso que eu peço que você assista outro vídeo para você entender. E esse there que ela usa é basicamente uma forma abreviada do they are. Então, they are, abreviado em inglês fica there. Quando ela diz, they're not gonna clean up, está dizendo, eles não vão limpar. Referindo-se ao irmão do Chris e da irmã. Então, eles não vão limpar. Então, ela diz, porque eu não vou limpar, eles não vão limpar, e simplesmente ninguém vai limpar. Entende? E ela continua dizendo assim, when I find him, Chris is gonna clean up. Então, quando eu encontrá-lo, né, quando eu encontrar o Chris, ele vai limpar. Né, o cara trabalhador e tal, foi trabalhar, chegou em casa e encontrou essa confusão, esse desentendimento aí em casa. Então, ele não entendendo nada, ele perguntou, when you find him? Where you find him? Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos um encontro de duas consoantes, uma frente da outra, o que acontece? A pronúncia muda um pouco, fica um pouco mais suave, principalmente quando é T e D. Então, ele aqui na pergunta, ele não fala when you find him. Não, não fala assim. Ele fala when you find him. When you find him. Né? Parece que não tem D.
eles falam como se não tivesse D por causa desse encontro de consoante e consoante. Então, por isso que a pronúncia da outra palavra, né? Geralmente, a palavra que está na esquerda, se for T e D, ele fica mudo. When you find him, tipo, quando você encontrá-lo. Aí depois o irmão do Chris responde, né? Ele fala assim, Chris and mom got into another fight. Esse é aquele God que eu já expliquei na aula 1 sobre o God. Então, basicamente, o God ele carrega vários significados dependendo do contexto que ela se encontra. Então, nesse contexto, got into significa entrar em, entrar em. Em outras palavras, ele diz o Chris e a mãe, né, mom, que é uma forma mais descolada, né, como se fosse mamãe. Chris and mom got into another fight. Então, Chris e a mãe entraram numa outra briga. E a irmã se intromete e responde também um pouco. And she threw him out of the house. Olha só que interessante. Esse threw him out que ela usa, basicamente a pronúncia desse threw, né? Ela fala threw me out, né? Threw me out. É threw. Em outras palavras, essa palavra aqui está sendo pronunciada de uma forma errada. Então, essa palavra significa jogar fora, descartar ou expulsar. Nesse contexto, expulsar, porque Chris foi expulso de casa e ela expulsou ele de casa. E esse threw him out, que ele está falando to him out, basicamente, o nativo, ele não fala perfeito, não fala o inglês perfeito, aquele inglês bonitinho, não. Eles também falam errado as pronúncias, nesse caso mesmo está pronunciando errado. Mas a pronúncia correta é through, mas está falando to, né? Acontece essas coisas. Então, por isso que aquele inglês meio bonito, tentar falar perfeito, o nativo não fala perfeito. What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Not exactly. But it's the principle, Julius. Do you know what the words too far mean? What do you mean you threw him out? I may have implied that since he was so self-sufficient that maybe he should live someplace else. And then he left. You telling me you kicked our son out because he didn't do the dishes? Not exactly. But it's the principle, Julius. Do you know what the words too far mean? Ele pergunta, what do you mean you threw me out? What do you mean you threw him out? What do you mean you threw me out? Então, o que você quer dizer que você expulsou ele de casa? Tipo, ele meio que sem entender aqueles questionamentos, tipo, o que você quer dizer expulsou ele de casa? I may have implied that since he was self-sufficient, that maybe he should live someplace else. And then he left. Então ela diz assim, olha, eu falei, né, eu insinuei que se ele fosse autossuficiente, ele pudesse morar em algum lugar qualquer. Então ela usa o maybe. Maybe é interesting, é interessante. Por quê? Porque basicamente significa pode ser ou talvez, indicando possibilidade. She may be at home right now. This may be the best solution for us, indicando possibilidade. Ela basicamente faz aquilo que as mães gostam de fazer. É impressionante, parece que as mães são tudo iguais. Sabe quando nossas mães diziam assim, se você acha que você já pode ser dono do seu nariz, vai sair da minha casa. Se você acha que você tem capacidade suficiente de se autocuidar, então vai sair da minha casa. Então, é como se ela estivesse dizendo assim para o Cristo, olha, se você acha que você é autossuficiente, vai morar em outro lugar. E ele foi. E ele saiu. Então eu insinuei isso. Falei dessa forma com ele simplesmente vazou. E aí o Julius, meio indignado, achando isso uma loucura, ele pergunta, "You telling me you kick it our son out because he didn't do the dishes?" Kick it out, que ele usa aqui, é um phrasal verb, que eu já expliquei basicamente o que são phrasal verbs no primeiro vídeo. Nesse contexto significa expulsar, né? Expulsar alguém dentro de casa ou de algum lugar. Então ele pergunta assim, você está me dizendo que você expulsou nosso filho por causa que ele não lavou a louça? Ele indignado, não acreditando que o motivo que a mãe usou para expulsar o filho foi um motivo totalmente besta. Ele usa um auxiliar de fato, did, para verbos
no negativo. O que é o did? Basicamente, did é um verbo auxiliar do past simple, ou em português, passado simples, que serve para você formar frases negativas ou interrogativas no passado. Vou dar o exemplo do did para a pergunta. Did you go to the party last night? Outro exemplo vai ser o did na negativa. She didn't go to the school yesterday. E aí a mãe responde não exatamente, meio que tentando fugir da situação, né? Not exactly, not exactly, não exatamente. Só que ao mesmo tempo que ela fala que não é exatamente por isso que ela expulsou o Chris, ela responde embaixo, but it's the principal Julius. But it's the principal Julius. Esse termo ali que ela usa ali, is the principal, é um termo para nós nos referirmos a regras, as normas de casa. Quando ela fala aqui, não exatamente, mas é os princípios da casa, que ela está querendo dizer aqui nesse contexto. Então, não foi exatamente por isso que eu expulsei ele de casa, mas são os princípios, são as normas de casa. Entende? São as regras que nós temos aqui dentro de casa. Cada casa tem alguma regra. Você que está me assistindo, a sua casa tem alguma regra. Ah, quem come por último lava toda a louça. Saiu primeiro, fecha a porta. Tomou banho por último, seca o banheiro. Sempre tem regras de casa. Não tem nenhuma casa que não tem nenhuma regra. Então, quando ela diz isso, ela está dizendo que é os princípios de casa. Você não fez, tchau. Do you know what the words too far mean? Cutting the boy's arm off and sticking his finger in the fan. Cutting off his arm? I don't get it. So am I the fan? I'm pretty sure Chris is the arm. No, I think the arm is the arm. Chris is the boy. Yeah, Chris is the boy. Look, sticking his finger in the fan is just the equivalent of doing something stupid. Like talking back to mom. Right. So cutting the arm off is kicking him out of the house. Exactly. So if he stuck his finger in the fan and I didn't like it, cutting his arm off so he wouldn't do it again. Got it. I'm gonna go find Chris. It's Saturday. He probably just went someplace in the neighborhood to cool off. Do you know what the words too far mean? Cutting the boy's arm off and sticking his finger in the fan. Cutting off his arm? I don't get it. So am I the fan? I'm pretty sure Chris is the arm. No, I think the arm is the arm. Chris is the boy. Yeah, Chris is the boy. Look, sticking his finger in the fan is just the equivalent of doing something stupid. Like talking back to mom. Right. So cutting the arm off is kicking him out of the house. Exactly. So if he stuck his finger in the fan and I didn't like it, cutting his arm off so he wouldn't do it again. Got it. I'm gonna go find Chris. It's Saturday. He probably just went someplace in the neighborhood to cool off. Aí ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, do you know what the word too far means? Essa palavra too far, no sentido literal, realmente significa longe demais. Ok? Too far, no sentido literal, é longe demais. Só que nesse contexto que o Julius usa, né, que o Chris foi expulso de casa por um motivo muito besta, porque não lavou a louça e por aí vai. Quando ele pergunta, do you know what the word too far means? Em outras palavras, o Julius está perguntando para ela, você sabe o que significa exagerar? Passar dos limites significa? Então, por quê? Porque ele considera que a atitude que a mãe teve é um exagero. Por uma besteira, você vai expulsar o seu filho de casa. Vou dar 2 exemplos para você ver como é que essa palavra too far se aplica em outros contextos também. You've gone too far this time. Joking is funny, but don't take it too far. Aí o Julius usa uma expressão muito interessante que diz you cutting the boy's arms off and sticking his finger in the fan. Então, essa expressão, no seu sentido literal, quer dizer que você cortou os braços do rapaz, arrancou fora os braços do rapaz, e você colocou os seus dedos. Falando assim, parece muito estranho, tipo, como assim cortar os braços do rapaz fora e colocar os seus dedos no ventilador? Essa é uma expressão idiomática. O que são expressões idiomáticas? Expressões idiomáticas são aquelas frases que têm características culturais, muitas vezes refletem uma cultura, um contexto histórico de um povo. E basicamente ele está dizendo assim, em outras palavras, você lascou, garoto. Sabe aquele termo que nós falamos em português, por exemplo, você quebrou minhas pernas? Não no sentido literal que nós quebramos as pernas de alguém, simplesmente é você ferrar com a vida de alguém. Então nós usamos uma expressão idiomática. Cortar os braços dele para fora? Eu não entendi. Eu sou um ventilador? Ela está sendo um pouquinho sonsa, né? Fingindo que não está entendendo o que o Julius está falando, mas ela está entendendo e simplesmente está metendo louco. Aí o irmão do Chris praticamente também entrou
nesse raciocínio, né? Não sei se o irmão de Cristo também estava dando uma de sonso, também não sei. Mas ele entrou no raciocínio da mãe e não do pai, porque o pai estava tentando dizer que a mãe lascou o filho, mas o irmão entrou no raciocínio da mãe. Ele diz, I'm pretty sure Chris is the arm. Então ele está dizendo assim, eu estou muito certo. I'm pretty sure. Então tenho certeza, estou convicto que o Chris é o braço. Tipo, meio que tentando dizer que se cortaram o braço, então Chris é o braço. Esse é o raciocínio que o irmão estava tentando criar naquela confusão que a mãe estava fazendo. Olha a confusão que essa senhora fez. Aí a irmã retruca, não. Ele fala, no, I think that the arm is the arm. Aí a irmã fala, não, eu acho que o braço é braço. Entendeu? Tipo, meio que então tentar decifrar o que o pai disse. A mãe metendo louco, o filho vem com o argumento tentando pegar o raciocínio da mãe, a filha vem também tentando dizer, não, o braço não é o Chris, o braço é mesmo o braço. E ele, nessa afirmação que o pai faz, ele está tentando decifrar o que é isso, tentar desvendar esse mistério que está ali. Então o irmão fala, não, o braço é o Chris. Aí depois a irmã fala, não, o braço é mesmo o braço. Aí a mãe fala, então, o Chris que é o boy, é o rapaz, né? Então Chris is the boy. Então Chris é o garoto, é o rapaz. Ele retruca, ele meio já estourado, já bolado de raiva, ele fala assim, yeah, Chris is the boy. Então ele tá falando, sim, Chris é o rapaz. Vocês ferraram o jovem que vocês lascaram, que vocês quebraram as pernas. Então ele diz, olha, colocar os dedos dele no ventilador é equivalente a fazer algo estúpido. O pai já estava estourado, perdendo a linha, simplesmente falou assim, olha, o que você fez foi uma coisa estúpida, entende? Ele fala que ela fez algo equivalente a estúpido, o irmão tenta colocar uma situação que pode também ser algo estúpido, uma atitude estúpida. Então ele pergunta, like talking back to mom, tipo responder à mãe, tipo certo. O pai responde certo, que responder à mãe seria equivalente a uma atitude estúpida. A filha aparenta entender o que o pai estava querendo dizer com aquele raciocínio, né? Com a linguagem que ele construiu, cortar os braços do garoto e colocar seus dedos no ventilador. O que ela pergunta? According to the Home Office, kicking him out of the house. Então ela diz assim, então cortar seus braços fora é expulsá-lo de casa? Em outras palavras, lembra que eu falei que o Julius usa uma linguagem diferente, que é a expressão idiomática, representando a atitude que a mãe fez, de ferrar o filho. Aí a irmã pergunta, então, lascar o menino, quebrar as suas pernas, expulsá-lo de casa? Aí o pai responde exatamente. Então, a filha entendeu o raciocínio, que cortar o braço que o pai está falando não é literal, cortar o braço, pegar os dedos, colocar lá no ventilador. Não é nesse sentido literal, que a mãe ficou perguntando, não sou ventilador? Não é isso. É que a filha entendeu o raciocínio, que cortar o braço é ferrar com a criança, é lascar o menino, que foi expulsá-lo de casa. Então, a criança, a irmã do Chris, entendeu o raciocínio do pai, mas a mãe metendo louco. O que ela diz? So, if he stuck his finger in the fan, didn't like it, cutting his arm off, so he wouldn't do it again. O que ela fala? Cara, o que ela fala? Ela diz assim, então, se ele prender seus dedos no ventilador e eu não gostar, cortar os seus braços fora, então ele não vai fazer isso de novo? Em outras palavras, está dizendo assim, o que eu fiz certo. Como que está tentando debochar com a situação? Ela criou um raciocínio na cabeça dela para tentar confundir o marido, metendo louco em cima do marido e ainda falar, entendi. Então o pai é meio que impaciente, já não estava aguentando mais, né? E ele fala, I'm gonna go find Chris. Ele usa de novo o gonna, dizendo, eu vou encontrar o Chris. It's Saturday. He probably just went someplace in the neighborhood to cool off. Então ele fala, é sábado. Ele provavelmente foi a um lugar no bairro para relaxar. Cool off é relaxar, que é um phrasal verb. Aqui ele usa o just went, né, de uma forma muito interessante. O just went aqui é um passado simples, né? O went, o passado simples. O que é um passado simples? Passado simples, que nós chamamos em inglês de past simple. Basicamente é um tempo verbal que descreve uma ação que aconteceu no passado e foram concluídas no passado, né? Como palavras como ontem,
a semana passada, mês passado, ano passado, são esse tipo de palavras que são muito comum quando falamos dessa gramática do past simple. Vou te dar 2 exemplos para você ver como é que o passado simples se aplica em uma frase. He went to the park yesterday. They went to the beach last weekend. Então, uma ação que aconteceu e já era. Então, quando ele fala, ele provavelmente foi a algum lugar. Ele vazou. A ação que aconteceu no passado e terminou lá no passado. Então, ele foi. Ele provavelmente foi em algum lugar no bairro to cool off, para relaxar, para descansar depois do que ocorreu em sua casa. Então, o vídeo foi esse. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, se manifesta, deixar no seu curtir. Nunca esqueça sempre, coisas boas devem ser compartilhadas. Então, se você sabe que alguém está estudando inglês, gosta de filmes, séries, manda esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza, se você gostou, ela também vai gostar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te dizer que você está no lugar certo. Então, se inscreva no canal para mais vídeos que virão na frente. O sininho para você estar dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu prometo, eu terei o maior prazer de vos responder. Então, ficamos até aqui. See you next video.